Jean-Paul Sartre, o arquiteto do vazio livre. Em nossa jornada pelas ideias que moldaram um mundo afastado de Deus, vimos como Friedrich Nietzsche, com a coragem de um profeta sombrio, declarou que Deus está morto. Mas o que acontece no dia seguinte a essa declaração? Se não há um Criador que nos dá um propósito, uma moralidade, uma essência, o que resta para o ser humano? Se estamos livres de Deus, o que significa essa liberdade? Foi nesse abismo recém-aberto que um filósofo francês do século XX construiu todo o seu sistema. Um sistema que se tornou a bandeira do existencialismo ateu. Seu nome? Jean-Paul Sartre. Sartre não ofereceu consolo. Ele olhou para o vazio deixado pela morte de Deus e não viu um convite para criar utopias, mas uma condenação. A condenação de ser radicalmente, terrivelmente livre. Sua frase mais famosa resume o cerne de seu pensamento. A existência precede a essência. Isso significa que não nascemos com um propósito ou uma natureza definida. Primeiro existimos. Nos encontramos lançados no mundo. E só depois, através das nossas escolhas, é que nos definimos, que criamos nossa própria essência. Somos, em suas palavras, como uma folha de papel em branco. A influência de Sartre transcendeu as salas de aula e permeou a cultura popular, a literatura, o cinema e a própria forma como o Ocidente passou a entender a identidade e a liberdade. Este documentário convida-o a mergulhar no coração do existencialismo ateu e a confrontar a liberdade de Sartre com a liberdade encontrada em Cristo. No grande conflito, a batalha não é apenas por quem governa a história, mas por quem define a própria identidade do ser humano. Jean-Paul Sartre nasceu em Paris em 1905. Órfão de pai desde cedo, ele foi criado por sua mãe e seu avô, um homem de letras que o introduziu ao mundo dos livros. Desde muito jovem, Sartre se sentiu um ser excepcional, um gênio destinado a grandes feitos. Ele rejeitou a ideia de Deus cedo, abraçando um ateísmo militante. Sua formação filosófica foi marcada pelo idealismo alemão e especialmente por Husserl e Heidegger. Mas ele os adaptou radicalmente para construir seu próprio sistema ateu. A experiência que forjou sua filosofia foi a Segunda Guerra Mundial e a ocupação nazista da França. Durante a guerra, ele serviu no exército e foi prisioneiro por um tempo. Foi nesse contexto de opressão, colaboração e resistência que ele refletiu profundamente sobre a natureza da liberdade e da responsabilidade. Ele percebeu que, mesmo sob a ameaça de um rifle, ele ainda era livre para escolher sua atitude, seu significado. Essa experiência deu à sua filosofia uma urgência e um peso existencial que a teoria acadêmica pura não teria. Como está escrito em Deuteronômio 30:19, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e tua descendência. Sartre também via a vida como uma escolha constante, mas para ele, não havia uma opção divina que levasse à vida, apenas a escolha humana que definia o que a vida seria. O cerne da doutrina de Sartre, como dissemos, é que a existência precede a essência. Ele usava o exemplo de um artesão que fazia um corta-papel. Antes do corta-papel existir, ele já tem uma essência, um propósito definido na mente do artesão. O homem, para Sartre, é o único ser que não é assim. Não há um artesão divino. Primeiro, o homem existe, e só depois se define. Isso nos torna condenados a ser livres. Condenados porque não tivemos a escolha de existir. Mas uma vez existindo, somos totalmente responsáveis por tudo o que fazemos. Não podemos culpar a natureza humana, Deus ou a sociedade. Somos 100% responsáveis. Essa liberdade absoluta gera o que Sartre chamou de angústia, abandono e desespero. A angústia vem do peso de uma responsabilidade tão total. O abandono é a solidão de não ter nenhum guia ou moralidade externa. O desespero é a incerteza sobre o futuro porque não podemos contar com nada além da nossa própria vontade. Em sua peça de teatro, O Esclos, Entre Portas, ele escreveu a famosa linha:
O inferno são os outros. Para Sartre, o olhar do outro nos transforma em objeto, nos rouba nossa liberdade e nos julga, aprisionando-nos na imagem que eles têm de nós. Essa visão contrasta frontalmente com a revelação bíblica. Como está escrito em Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A Bíblia afirma que nossa essência precede nossa existência. Fomos criados por Deus com um propósito. O espírito de profecia afirma que, no plano da redenção, há um lugar para cada um. A filosofia de Sartre nos deixa num plano onde não há lugar pré-definido, apenas o terror de ter que cavar o nosso próprio buraco no nada. As ideias de Sartre tiveram um impacto cultural profundo, especialmente no período do pós-guerra. Elas se tornaram a filosofia oficial da geração que questionava todas as autoridades tradicionais. Sua ideia existencialista alimentou os movimentos de contracultura dos anos 60 e as revoltas estudantis de 1968, que clamavam por autenticidade e liberdade contra as estruturas estabelecidas. A consequência mais direta foi a explosão do relativismo moral. Se não há essência humana e nenhum valor objetivo, então tudo é permitido, como o personagem Ivan Karamazov de Dostoiévski havia comido. A busca sarteriana por autenticidade através da escolha radical se transformou na obsessão moderna pela autorrealização e pela criação da própria identidade. A ideia de que você pode ser o que quiser ser, independente de qualquer biologia, moral ou tradição, é um eco direto do existencialismo. No entanto, a liberdade que prometia libertação muitas vezes levou ao desespero e ao isolamento que Sartre mesmo descreveu. Sem um norte, a liberdade absoluta se torna um fardo insuportável. O espírito de profecia nos adverte sobre os perigos de uma vida centrada no eu. O egoísmo, o amor próprio, o orgulho são o pecado original, a alienação de Deus. A filosofia de Sartre celebra essa alienação como uma condição humana autêntica. Os frutos de seu pensamento são uma geração que se sente livre para escolher, mas que se sente perdida e sem propósito, pois cortou as cordas que a conectavam ao seu Criador. Cauê ostentou na Terra uma influência preponderante, talvez maior que qualquer outro homem, em sua época, desde Moreno ou Voltaire. Apesar disso, não basta dizer como tal filósofo, e como personagem torna-se estrangeiro. Precisamos compreender o porquê das promessas existencialistas que Sartre fez sobre si mesmo, e como um tal estrangeiro preferiu a vida da desmentida, comida com a morte daquela. Como então a Bíblia julga os princípios fundamentais do sartreanismo? Primeiramente, em sua negação da essência humana, a Bíblia é clara. Fomos criados à imagem de Deus, com um propósito eterno. Como está escrito em Jeremias 1:5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei. Nosso valor e nossa identidade não são criados por nós, mas recebidos de Deus. A filosofia de Sartre nos condena a uma busca infinita por uma identidade que nunca conseguiremos solidificar. E em segundo lugar, a Bíblia julga sua ideia de liberdade. A liberdade de Sartre é a liberdade de Deus, que resulta na escravidão ao eu e ao desespero. A liberdade bíblica é a liberdade em Cristo, como está escrito em João 8,36. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É uma liberdade que não é um fardo, mas um dom. Não é solidão, mas comunhão. O pastor Elliot J. Wagner, um dos pioneiros adventistas, ensinou que a verdadeira liberdade é encontrada na rendição a Cristo, não na rebelião ao Ele. E, finalmente, a Bíblia julga seu desespero. Para Sartre, o desespero é a única atitude honesta, porque não podemos contar com nada. Para a Bíblia, a esperança é a virtude fundamental, porque podemos contar com Deus. Como está escrito em Romanos 15:13, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em vossa fé, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Qual é, então, o legado espiritual de Jean-Paul Sartre? Seu legado é uma humanidade ansiosa e obcecada por si mesma.
Ele nos ensinou que a busca por significado é um projeto puramente individual e que o outro é uma ameaça à nossa liberdade. Ele nos deixou com uma filosofia que, ao tentar nos libertar de Deus, nos aprisionou na cela mais escura de todas, o nosso próprio eu. A solidão existencial que ele descreveu com tanta maestria é agora uma epidemia global. O legado de Sartre é a cultura do eu deificado. A ideia de que a identidade é algo que se constrói do nada, não algo que se descobre em rendição, é a base de muitos dos debates culturais de hoje. Ele nos deixou com a terrível fome de autenticidade, mas nos ofereceu apenas o pão da autocriação, que nunca sacia. O espírito de profecia nos oferece a verdadeira fonte de identidade. A união que existe entre Cristo e seus discípulos não destrói a personalidade de nenhum deles. Eles são um em propósito, mente e caráter. A filosofia de Sartre busca a exaltação do eu egoísta. O cristianismo busca a morte desse eu para que a vida de Cristo se manifeste. Como disse o apóstolo Paulo, já não sou mais eu, Cristo vive em mim. Sartre deixou um mundo onde as pessoas gritam para serem vistas em sua singularidade, mas se sentem invisíveis por cortarem a conexão com aquele que é a fonte de todo valor. Analisar a vida e a obra de Jean-Paul Sartre à luz da profecia bíblica é contemplar a expressão mais lógica e desoladora do pecado original. A tentação no Éden foi a promessa de sereis como Deus. Sartre pegou essa promessa e a levou à sua conclusão final. Se não há Deus, então nós devemos nos tornar Deus, criando nosso próprio bem e mal, nossa própria essência. As consequências de suas ideias servem como um alerta profético para uma geração que busca encontrar a si mesma. O engano do existencialismo ateu é nos fazer acreditar que a liberdade é a ausência de qualquer autoridade externa. O espírito de profecia nos adverte que, no tempo do fim, Satanás enganará muitos com a ideia de que o homem pode ser seu próprio legislador e salvador. A filosofia de Sartre é a formulação mais pura desse engano. O legado de Sartre nos chama de volta à verdade fundamental do Evangelho. Nossa identidade não é um projeto a ser construído pelo eu, mas um dom a ser recebido através da rendição. Não estamos condenados a ser livres, mas fomos libertados para morrermos para nós mesmos e vivermos para Deus. E nessa morte do eu, encontramos não o desespero do vazio, mas a paz e o propósito eterno de ter Cristo vivendo em nós. Ministério O Caminho, iluminando a história com a luz da profecia.